Olá pessoal, muita paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Aqui no nosso canal a gente fala sobre histórias edificantes e acontecimentos que acabaram se tornando importantes. Bom, como vocês viram no vídeo passado, a gente encerrou o livro Kardec, Irmãs Fox e Outros, do Jorge Risini. Só que eu faço uma preparação, eu faço um resumo do que eu vou expor, né, do que eu vou gravar. Porque o livro tem muito mais detalhe, muito mais coisa. Inclusive esse Outros do livro, né, são histórias de outros médiuns brasileiros e tal. Mas aí eu achei que na verdade é uma repetição. E o foco do livro eu quis dar para o Kardec e para as Irmãs Fox. Então, aí enquanto eu estava organizando o que eu ia gravar, quando estava tudo pronto, de repente me veio uma frase na cabeça. E aí, em cima dessa frase, eu não me pergunte aonde eu ouvi, veio na cabeça, né? E aí, em cima dessa frase, eu resolvi fazer um fechamento. Porque a gente viu que a história das Irmãs Fox, apesar delas terem mostrado para o mundo, né, a mediunidade, apesar de elas terem mostrado para o mundo a capacidade de intercâmbio do mundo espiritual e do mundo material, e apesar de elas terem divulgado, tanto que as pessoas começaram a praticar a mediunidade na Europa, nos Estados Unidos, por causa delas. Mas mesmo com tudo isso, a vida delas não foi fácil. E aí pode até parecer triste mesmo, né? Então, aí eu resolvi fazer esse fechamento e em cima dessa frase, tá? Então vamos lá. A frase é a seguinte: a mediunidade ostensiva não deve ser vista como alguma bênção ou mesmo um prêmio para aquele que a possui, pois por vezes pode se tornar um castigo. Então foi isso que me veio na cabeça. Então vamos lá para o fechamento, hein? Como podemos observar nesse livro, apesar de existir a mediunidade e de através dela conseguirmos o intercâmbio com o mundo espiritual, as pessoas que têm essa capacidade, nem por isso se tornam isentas das provações e dos sofrimentos, que são necessários para a evolução de cada um. Na verdade, a mediunidade pode ser explicada como uma necessidade a mais de provação para aquele que a possui, pois o espírito é preparado antes de reencarnar com essa missão, para vir aqui e realizar. E assim, do mesmo jeito que uma pessoa, por causa da mediunidade, se torna mais visível do que outras, por praticar esse fenômeno, né? Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa se torna mais suscetível a ser dominada pelo próprio ego e pela vaidade. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, eu lembrei para mim, o meu guru, a pessoa que eu mais me foco, ou mais me inspira, que é Chico Xavier. E aí eu lembrei dele. E o Chico Xavier, ele sempre foi alertado pelo espírito Emmanuel, que era o mentor dele, da necessidade de se manter humilde e sempre focado na missão que ele tinha que cumprir, para que ele não se desviasse do caminho certo. Inclusive, tinha muito impasse entre o Chico Xavier e o Emmanuel, mas o Chico acabou aprendendo, tá? E aí tem uma história do Chico muito interessante. Certa vez, o Chico ele foi convidado para receber uma placa em homenagem, homenagem como cidadão honorário de uma determinada cidade. E aí, nessa época, era muito comum para o Chico receber convites para ser homenageado, para receber placa de cidadão honorário e assim por diante. Então isso era, na época que o Chico ficou famoso, ficou comum na vida dele. Porém, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se deslocar até a cidade, receber essas homenagens e depois voltar, né, no caso voltar para Uberaba, para continuar o trabalho dele. E aí nisso acabava atrasando o trabalho e atrapalhando de uma forma geral, né? Que era o trabalho dele, era escrever livros. Bom, mas aí tudo bem, veio mais esse convite. E aí, como tudo era feito através de cartas, né? Não se tinha internet, o Chico não sei se tinha telefone na época, mas tudo era através de carta. Então, quando o Chico estava se preparando
para confirmar o comparecimento dele, mais essa homenagem, né? Na data específica, apareceu quem para ele? Espírito de Emmanuel. E aí o Emmanuel perguntou para ele se tinha mesmo necessidade de mais aquela viagem, porque o trabalho já estava atrasado, o trabalho de escrever livro. Aí ele virou para o Emmanuel e falou assim, claro que tem necessidade, porque as pessoas que têm apreço por mim, eu não posso decepcionar elas, e elas estão lá esperando a minha presença para ser homenageado. Aí o Emmanuel virou para o Chico e falou assim, então, dessa vez você vai sozinho. Eu vou ficar aqui esperando você voltar. E assim, o Chico lembrou que das palestras que ele proferia, que o Chico proferia, muitas vezes era o Emmanuel que falava através dele, nessas palestras. E assim, o Chico parou, pensou e resolveu desistir da viagem. Porque ele lembrou que, na verdade, o sucesso de tudo não era só dele, Chico Xavier. O sucesso era da parceria dele, Chico Xavier, mas com o Emmanuel. Então, eu acho que isso dá o fechamento para a gente entender bem o que aconteceu com as irmãs Fox. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Então, até o próximo vídeo. Lembrando, hein? Sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!